Estamos próximos aí da Páscoa, né? Nós estamos aí chegando a mais uma Páscoa. A Páscoa nós não celebramos a morte de Jesus, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Eu vi um folhetinho aí, na minha casa chegou um folhetinho escrito assim, celebração da morte de Jesus. Era um convite para uma celebração de Páscoa. Eu pensei, meu Deus do céu, onde que essa igreja cristã está com a cabeça? Porque nós não celebramos a morte de Jesus. Nós não celebramos que Ele morreu, nós celebramos que Ele ressuscitou. Porque morrer todos nós morremos. Mas Jesus é Jesus porque Ele ressuscitou e venceu a morte. Então a Páscoa, que é o domingo, nós celebramos a ressurreição. Aliás, Jesus nem morreu no domingo, foi na sexta-feira que Ele foi crucificado e morreu. Foi sepultado, né, como diz o credo apostólico, desceu à mansão dos mortos e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então talvez você não preste atenção nesses detalhes, mas é importante você saber, isso é a declaração da nossa fé. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nós celebramos o poder da ressurreição de Jesus. Eu vou falar também de uma pessoa que voltou a viver através do poder de Jesus, através do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero ler um texto sobre isso. Abra comigo em Lucas capítulo 8, nós vamos ler do versículo 40 em diante. Você também que está aqui hoje pela primeira vez, é nossa alegria sempre receber pessoas novas na família da fé, mesmo você que está fazendo uma visita, nós nos alegramos muito com a tua presença, né? Você que está perto de alguém que é a primeira vez, não deixa de passar com essa pessoa no final ali, nós temos uma lembrancinha, né, de você ter vindo à igreja a primeira vez, uma lembrancinha para você levar como um marco aí desse dia que a gente está junto. Lucas capítulo 8, versículo 40, quem achou diga glória a Deus. Oh, aleluia, o irmão da aleluia está presente hoje, é isso aí, glória a Deus, né? Que bênção, Eloy, isso é uma bênção. Lucas capítulo 8, versículo 40, é 2 milagres que aconteceu aqui, eu vou ler a história dos 2 milagres. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta.
Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que neste momento a Tua palavra ministre o nosso coração, que nós sejamos edificados pelo Teu Espírito Santo, e o mesmo poder da ressurreição que operou na vida dessa menina e dessa mulher, opere aqui nessa noite, curando pessoas, levantando pessoas, restaurando esperança, trazendo fé. Senhor, que o Senhor toque cada coração nesse lugar. Senhor Jesus, o Senhor conhece a mente e os pensamentos dos seus filhos, que eles sejam ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Esses dois milagres, eles são impressionantes. Primeiro, dessa menina, que o pai vai até Jesus para tentar salvá-la. Era a única filha, e naquele momento essa menina ela tá sofrendo uma enfermidade que vai levar ela à morte. O pai tem uma fé tremenda, tem uma fé pelo filho. Aqui nós vemos uma fé em terceira pessoa. É um pai que está tendo fé pelo filho, pela filha. É uma mãe, um pai, e aqui eu tenho muitos pais e mães que com certeza você tem condições de ter fé pela vida dos teus filhos. Aquela menina de 12 anos que está padecendo dessa enfermidade, ela tem um pai que acredita, que tem fé, que busca a Deus de todo o coração. Eu quero perguntar para você que é pai aqui hoje, quem que é pai aqui? Se você tem fé pelos seus filhos, se você exerce a tua fé também pela vida dos seus filhos. E esse homem, que era um dos chefes da sinagoga, quero lembrar você que Jesus não era bem visto pelos religiosos, Jesus não era bem visto pelos fariseus, e o chefe da sinagoga era como se fosse o administrador da igreja. A sinagoga era uma igreja, era o administrador da igreja. Ele cuidava de todas as coisas, mantinha em ordem para os fariseus estudarem a palavra. Aquele homem importante que está diante de um ambiente incrédulo sobre Jesus, porque ninguém na sinagoga, exceto alguns, gostavam de Jesus, mas no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento onde não há mais esperança, ele busca Jesus. E eu quero perguntar aqui, porque talvez há muitas pessoas que, como esse homem, buscaram a Cristo nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nesse momento que não tinha mais esperança em nenhum lugar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu busquei Jesus nesse momento final, onde não tinha mais o que fazer. Com certeza aqui há pessoas que entregaram o seu coração para Jesus e buscaram Jesus nesse momento final, que você não sabe mais o que fazer, não tem quem possa resolver o seu problema, não tem quem possa ajudar você, te direcionar nesse momento. E ele sai nessa jornada para encontrar Jesus, porque Jesus não era muito fácil de encontrá-lo. Ou ele estava no meio da multidão, curando as pessoas, ou Jesus estava no monte orando, nos lugares isolados orando, estava num lugar sozinho orando, que talvez nem os discípulos sabiam onde ele estava, mas esse pai sai determinado a encontrar Jesus. Nós precisamos de cristãos que tenham essa fé, que mesmo que não sabem o que fazer, mas que saiam determinados a encontrar Jesus, que saiam determinados a se encontrar com Cristo e servir a Deus de todo o coração. E nessa jornada que exigia pressa, Jairo encontrou Jesus. Só que no meio do caminho, quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava indo até a casa de Jairo, estava andando pela cidade, uma multidão se aproximou de Jesus, todo tipo de necessidade.
Você imaginou, né, numa cidade que não é uma cidade muito grande, uma cidade de porte pequeno, aos nossos olhos hoje, né? Naquela época talvez não. Mas Jesus tentando andar naquelas vielas, e uma multidão cercando ele pouco conseguia andar. Indo a caminho da casa de Jairo, já aos olhos dos homens atrasados, mas fala comigo aqui, ó, Deus jamais atrasa. E Jesus seguindo a caminho, de repente entra uma outra pessoa em cena, entra uma outra mulher em cena, que tem algo em comum. A menina tinha 12 anos de idade, e essa mulher tinha 12 anos de sofrimento. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia, ou seja, traduzindo para os dias de hoje, ela menstruava, ela tinha um problema em que ela menstruava, em todo momento ela não parava de menstruar. Ela tinha um problema de saúde, então ela estava todo momento menstruada, todo momento ela estava menstruando. E aí eu tenho que explicar uma outra coisa. Naquela época, segundo a lei do povo judeu, uma mulher, quando ela estava menstruada, ela era considerada ela estava no momento de impureza. Ela tinha que ficar reservada e ninguém podia se aproximar dela, nem mesmo o marido, se ela tivesse marido. Ela tinha que ficar reservada, passar os dias da sua menstruação, para ela voltar, passar por um ritual de purificação. Fazia esse ritual de purificação no templo e ela voltava então à sua rotina. Só que essa mulher, ela está há 12 anos assim. Ou seja, faz 12 anos que essa mulher não tem alguém que a abrace. A sua própria família a desprezou, a colocou fora de casa, porque ela não poderia viver com a família dela. Ela foi colocada fora da casa dela. Não tem como manter uma pessoa que aos olhos da sociedade está impura dentro da própria casa. Então era colocada para fora. Essa mulher agora vivia sozinha. Essa mulher não pôde se casar, não pôde constituir uma família. Essa mulher não podia trabalhar direito, ela tinha que trabalhar escondida. Ela tinha que de alguma forma as pessoas não podiam descobrir que ela sofria dessa enfermidade. E ela estava a todo momento menstruada, todo momento sofrendo. Ninguém podia chegar perto dela. Nenhum sacerdote podia tocar nela. Ela não podia entrar dentro de um templo. Ela não podia ter uma casa com uma família. Ela não podia ter filhos. E essa mulher então, ela ouve falar de Jesus. E ela vê que aquela multidão em volta de Jesus. Com certeza algumas pessoas das proximidades conheciam aquela mulher, sabia que ela tinha esse tipo de enfermidade. Mas ela, num ato de coragem, agora é a fé em primeira pessoa. Ela está tendo fé por ela mesma. Ela não está tendo, como Jairo que estava tendo fé pela filha. Agora ela está tendo fé por ela mesma. Eu preciso encontrar Cristo. Eu preciso me aproximar de Jesus. É a única esperança da vida dela. Então ela, num ato de coragem, no meio aquele aglomerado de pessoas, ela decide correr o risco de ser linchada, porque era isso que ia acontecer com ela. Ela provocando que outras pessoas a tocassem, por ela estar num ambiente, ela está num tempo de impureza. Ela se arrisca, entra no meio daquela multidão, e ela vai tentando se aproximar de Jesus. E quando ela consegue chegar um pouco perto, ela toca na barra da roupa de Jesus. E interessante que a Bíblia diz o seguinte, que naquele momento, Jesus interrompe a jornada dele. E no meio da multidão, ele pergunta: quem que me tocou? Eu fiquei olhando para essa mulher que eu imagino que por causa da angústia, por causa do sofrimento dela, por causa da dor, do desprezo, eu fico pensando quantas
Quantas mágoas não tinha no coração dessa mulher, quanto ressentimento, como que ela devia se sentir inferior diante de todo mundo, diante das outras mulheres, diante dos homens que estavam ali, diante da sociedade. Uma mulher que tinha que viver escondida. Mas ela naquele momento toca em Jesus, Jesus para a caminhada, ela mesma já percebeu, alguma coisa aconteceu. A Bíblia fala que ela teve medo, que ela ficou trêmula de medo, porque Jesus parou e perguntou o seguinte, quem que tocou em mim? Hoje Jesus, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Você pode ser só mais um na multidão, que está admirado com o que Jesus tem feito. Você pode ser alguém que está acusando o outro, que está tentando se aproximar de Jesus, e julgando quem que é apto e quem não é para se aproximar de Jesus. Ou você pode ser essa mulher, que talvez nem se sente digno de se aproximar de Jesus, mas você não tem outra esperança, você não tem outra saída. E quando Jesus pergunta, quem que me tocou? Pedro, a Bíblia fala que já logo responde, a multidão te pressiona, não tem como saber quem te tocou, a multidão inteira te pressiona, a multidão está te tocando, mas Jesus falou assim, alguém me tocou diferente, porque me tocou e de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente, aquela mulher, então, o holofote vem para aquela mulher. O holofote brilhou nela. Imagina o olhar dela. O olhar dela não é de alegria, mas o olhar dela é de um sentimento misturado. Ela sentiu que ela foi curada. Ao mesmo tempo, agora ela está morrendo de medo de talvez jogarem ela para fora da cidade e apedrejar ela. Jesus, que apesar de os fariseus não gostarem dele, mas a sociedade considera ele um homem santo. Um homem santo está perguntando, quem que me tocou? E ela então, num ato de sinceridade, de verdade, ela diz assim, fui eu, Senhor, quem te toquei. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Imagine Jesus se aproximando dessa mulher. Imagine que essa pessoa é você. Jesus se aproxima e com certeza ela sente no coração dela que aquela aproximação não é uma aproximação de irritação ou de condenação, mas ela percebe que a aproximação de Jesus é como se fosse a aproximação de alguém que a ama muito. E ela, com todo respeito, recebe Jesus ali. Jesus olha para ela e diz assim, então, versículo 48, então ele lhe disse, filha, a sua fé te curou. Primeira coisa que Jesus diz para essa mulher, primeiro nome que Jesus dá para essa mulher, porque a gente não sabe o nome dela, é uma mulher que tinha sido desprezada da sua casa pelo seu próprio pai, nunca teve esposo. O primeiro nome que Jesus olha para essa mulher e Jesus nomeia ela, é chamar ela de filha. A primeira coisa que Jesus faz é dizer para ela assim, você não é órfão, você não está órfão nessa terra, você não está aqui e não vai viver sozinha o resto da sua vida. Você não está aqui e vai viver sozinha para o resto da sua vida. Você é filha, você tem um pai. Eu estou aqui representando o seu pai. É isso que Jesus está dizendo para ela. Jesus não pergunta qual que era a enfermidade dela, Jesus não se incomoda qual que era a situação que ela sofria, mas Jesus simplesmente chama ela de filha e diz assim, foi a sua fé, filha, que te curou. Foi a sua fé que te curou, é a fé que ela exerceu por ela mesma, a fé em primeira pessoa, que ela exerceu por ela mesma, ela correu risco, ela venceu a multidão.
Ela venceu o cancelamento, a indiferença. Porque você começa a buscar Deus, você começa a exercer fé, você começa a se posicionar, começa a querer o Senhor. A primeira coisa que a sociedade faz é te cancelar. É ser indiferente com você, é tratar você diferente agora, você é uma pessoa diferente. Às vezes despreza você. Você pode até ir numa igreja, e numa igreja não incomoda as pessoas, e nem Satanás. Mas quando você começa a ser parecido com Jesus, você começa a incomodar as pessoas e começa a incomodar até mesmo Satanás. Mas ele exerceu fé, ele exerceu coragem, essa mulher exerceu fé, coragem, enfrentou, correu risco para que ela pudesse tocar em Jesus. Nós precisamos de cristãos corajosos assim. Nós precisamos de pais, de mães corajosos assim. Nós precisamos de jovens corajosos assim. Nós precisamos de mulheres corajosas assim. Que mesmo na sua fraqueza, essa mulher estava fraca, ela estava abatida, ela estava com o corpo físico dela abatido, ela estava se sentindo desprezada, mas ela deu um suspiro de vida e foi até Jesus para tocar ele. E ela tocou. Jesus olhou para ela, diz: filha. Talvez hoje você precise ser chamado de filha. Talvez hoje a história dessa mulher é simplesmente para você escutar que você tem um pai no céu. Para você escutar que você é um filho, que você é uma filha, que você é amada por Deus. Jesus pede para ela se levantar. Vai em paz, diz para ela. Eu imagino que as pessoas que estavam ao redor, mesmo que viu que ela foi curada, naquele momento queria que se exercesse a lei, queria que ela fosse talvez apedrejada, talvez queria que ela fosse lá se purificar, mostrar no templo, mas Jesus simplesmente diz assim: ó, agora vai em paz. Não importa a tempestade que está ao teu redor, agora você vai em paz. Quando você recebe Cristo na sua vida, quando você toca nas vestes de Jesus, quando você pode tocar nas vestes de Jesus com fé, nesse momento você recebe, além da presença dele na sua vida, você recebe paz para você seguir a sua jornada. Você recebe paz para você seguir a jornada da sua família. Você recebe paz para você poder exercer a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério. Mas o mundo vai estar ao teu redor, querendo parar você, querendo cancelar você, querendo ser indiferente com você. Às vezes até mesmo na igreja. Quando você começa a exercer fé, às vezes vai levantar alguém do seu lado e dizer assim: ah, não é bem assim. Ou às vezes começa até a criar antipatia com você, porque você começa a andar por fé, começa a se fortalecer na fé. A gente costuma chamar quem anda por fé de doido. A gente costuma às vezes chamar quem anda por fé de louco. Alguém vai dizer para essa mulher: meu Deus, você é louca, você não pode fazer uma coisa dessa, entrar no meio da multidão desse jeito. Mas é a única esperança que ela tem. Nós precisamos rasgar o nosso coração, a Bíblia fala, e não as nossas vestes. Interessante que o ser humano é tão complicado que ele usa esse versículo para dizer o seguinte: ó, a mulher tem que usar saia e não pode ter racho na roupa. Por que não fala de rasgar o coração? Por que tem que focar no outro negócio que não é o foco é rasgar o coração. Rasga o teu coração na presença de Deus. Essa mulher rasgou o coração dela, ou era tudo ou era nada. Jesus não parou a jornada dele. Jesus se levantou, continuou o caminho até a casa de Jairo, a missão não acabou. Interessante que todas as vezes que você vê Jesus, ou ele está orando, ou ele está em movimento.
Todas as vezes você vê as histórias de Jesus, ou ele está orando num lugar retirado, ou ele está em movimento, ele está se movendo. Jesus, o Espírito de Deus, como lá em Gênesis capítulo 1 diz, que ele pairava sobre a face das águas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jesus está se movendo, e ele continuou se movendo, ele não parou só ali naquele milagre, ou nas críticas que ele mesmo recebeu por ter curado aquela mulher, ou você acha que não? Mas ele continuou a jornada, ele continuou se movendo. Um cristão não pode parar, nem a morte pode parar você. O teu corpo vai lá para o caixão, ou vai ser cremado, ou o que for, vai lá o teu corpo, mas o teu espírito vai para Deus. E você que está em Cristo, você venceu a morte. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a ressurreição. A morte não tem que ser celebrada, nós celebramos a ressurreição em Cristo. A morte foi tristeza. Quando Jesus foi crucificado e morreu, o mundo se entristeceu, o Pai chorou. Nós não celebramos morte, nós não se alegramos com a morte de Jesus, nós se entristecemos, o mundo se entristeceu, todos choraram, inclusive o Pai. Nós celebramos a ressurreição. E Jesus chega na casa de Jairo. Jairo era um homem importante. Naquela época, as pessoas que tinham condições financeiras, elas contratavam pessoas para ir lá chorar no velório. Contratavam pessoas para ir lá tocar no velório. Então, de alguma forma, sempre tinha alguém ali contratado. Jairo era uma pessoa importante e tinha condições financeiras. Já haviam providenciado as carpideiras para ir lá chorar na casa de Jairo. Aí você fica imaginando, Jairo no meio do caminho recebe a notícia e falou assim, para de incomodar o mestre, não adianta, sua filha morreu, acabou. Quem é um pai, quem é uma mãe, talvez consiga imaginar, ou pelo menos pensar no que significa isso. O que é uma mãe, um pai, ouvir uma coisa dessa? Olha, o seu filho morreu. É uma dor que eu acho que não existe dor maior no mundo. Com certeza não existe dor maior no mundo. E aí Jesus diz algo para Jairo. E essa palavra é para mim e para você. Jesus olha para Jairo e diz assim, não tenha medo, a sua filha está dormindo. Sabe o que Jesus está fazendo com Jairo? Ele fala assim, para de ouvir as vozes que estão ao redor de você. Para de ouvir a mesma situação daquela mulher. Não olha para as multidões que estão te pressionando, estão te impedindo de chegar até mim. Não perceba essa multidão que está ao redor. Essas vozes dizendo para você, é a realidade, mas você está andando com Jesus, Jesus está do seu lado, Ele diz para você, não tenha medo. Jesus hoje está dizendo para mim, para você, para cada cristão dessa nação, para cada cristão das nações, para cada cristão que ama Jesus nessa terra, dizendo, não tenha medo. Agora é a hora do glória a Deus, cadê o irmão do aleluia? Me ajuda aí, meu irmão. O do glória a Deus lá atrás faltou. Deve estar com gripe. E Jairo então recebe aquela palavra. Quando as pessoas escutam Jesus falar, dizendo que a filha de Jairo estava viva, estava só dormindo, interessante que no texto diz que as pessoas começaram a rir. Olha o versículo 53. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Você acha que estavam derramando alguma lágrima lá por amor a Jairo? Por amor à família de Jairo? Você acha que estavam lá preocupados com o que estava acontecendo? Estava nada. Era a famosa lágrima de crocodilo, não estava nem se importando com aquilo ali.
Primeira coisa que Jesus faz, primeira atitude que Jesus faz, tira eles de dentro da casa. Todos eles saem. Nós precisamos aprender a tirar algumas pessoas da nossa vida, de dentro da nossa intimidade. Você não pode tirar do planeta, mas você pode tirar da sua intimidade. Às vezes são pessoas que vêm só matar a sua fé. Pessoas que vêm só matar a sua fé, está toda hora matando a sua fé, está toda hora desanimando você, está toda hora jogando você para baixo, está toda hora anulando a sua fé, está toda hora lembrando você do seu passado, está toda hora lembrando você quem que você era sem Jesus. Por que Jesus não pôde fazer muitos milagres na casa dele, lá em Nazaré? Porque ele mesmo disse, ele disse assim, ó, o profeta não tem honra na própria casa. Jesus era o filho da Maria, era o filho do José, as pessoas não olhavam para ele com temor, como mestre, como quem ele era de fato, não honravam a vida dele, por causa disso não recebiam milagre. Toda vez que você começar a tratar Jesus como seu amiguinho da escola, você não vai receber o milagre, porque Jesus é o seu amigo, mas antes ele é o seu Deus. Ele é o seu amigo, mas não para você dar um tapa na nuca dele, mas para você respeitá-lo, honrá-lo, saber que a sua vida depende dele, ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Quando alguém diz que vai celebrar a morte de Jesus, pode ter sido sem querer que escreveu isso aí, por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, mas pode ter sido na malícia, para que você comece a olhar a Páscoa como a morte, e ame mais o coelhinho da Páscoa que traz um ovo caro, porque está caro os ovos de Páscoa para você, do que a salvação que Jesus trouxe para você, colocando dentro da tua cabeça. Coloca essas pessoas para fora da sua intimidade. Jesus entra naquela casa e ele permite só os discípulos que vieram com ele ficar, o pai e a mãe, o restante sai fora, para fora. E Jairo concorda, porque Jairo foi buscar a esperança. Às vezes você se torna um cristão muito boca aberta, aceita tudo que as pessoas falam para você. Você não lê a Bíblia, você não sabe. Aí qualquer coisa, alguém falar um negócio, você já está ouvindo e recebendo, engolindo, você não julga, você não mastiga. Por que você tem que mastigar a comida? Para que você mastiga a comida? Para digerir ela melhor. Você mastiga para digerir, então você precisa aprender a mastigar as coisas que estão dando para você e perceber se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Tem coisas que às vezes querem colocar dentro da sua casa, mas só vai matar a sua fé. Às vezes, né, hoje em dia não é só a televisão, é a televisão, é o celular, é um monte de coisa. Às vezes coisas que você permite dentro da sua casa só para matar a sua fé. Ah, é brincadeira, é bobeira. Está lá zoando da fé, está lá zoando da Bíblia, está lá zoando de uma oração, está lá zoando da vida com Deus. E você acha graça, mas está acabando com a fé de dentro da sua casa. Está acabando com a fé de dentro da sua família. E você só vai perceber isso no dia da tempestade. Porque Jairo até então estava tudo beleza, mas no dia da tempestade ele teve que buscar Jesus. Não tem outra solução. Meu querido, no dia da tempestade da minha vida, eu não vou correr para você não. No dia da tempestade da minha vida, eu não vou correr para nenhuma autoridade dessa terra para me ajudar não. Eu vou correr para os braços de Jesus e falar: Jesus, entra na minha casa, eu preciso de Ti. O cristão tem que ter essa bússola. Porque hoje a gente está tão machucado, sentido que os outros, Jairo podia estar assim: ah, porque o fulano de tal não me ajudou lá, ó. Eu sou lá da sinagoga. O fariseu não me ajudou. O médico que eu conhecia não me ajudou. O prefeito da cidade não me ajudou, não me acolheu. Falou que ia fazer isso, falou que ia fazer aquilo para mim. Quer me dar um trabalho nisso aqui, quer me dar um trabalho não sei aonde. Não, meu querido, nós temos que aprender a alinhar nossa bússola para ir para os braços do Pai.
E mesmo que ninguém veja a nossa lágrima, mas o Senhor nas madrugadas precisa ver a nossa lágrima. Dobrar o nosso joelho na beira da nossa cama e dizer: Senhor, ou como Jairo, Senhor, é o Senhor que eu preciso, não tem outra pessoa que possa resolver essa situação com a minha filha. Aí já não importava mais o título dele, não importava mais se ele ia perder o trabalho dele ou não, se ele ia ser demitido ou não. Ele queria resolver o problema, é a filha dele que está à beira da morte, e agora recebe a notícia que ela morreu. Jesus então entra no quarto. Eu gosto de imaginar essa cena eu gosto de imaginar ela. Jesus entrando naquele quarto, aquela menina deitada na cama, morta. A mãe aos pés da cama chorando. Jairo estava acabando de chegar com Jesus. E aí eu gosto de fazer essa reflexão. Imagina, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a vida. Essa menina agora foi tomada pela morte, ela morreu. Naquele quarto agora, além do pai e a mãe e os discípulos de Jesus que estavam ali aprendendo com Jesus, está Jesus que é a vida diante da morte. Não era a primeira vez que Jesus se depara com a morte. E ele vai se deparar depois na cruz, com a morte dele. Mas o mesmo poder da ressurreição. Aquele quarto ali fica pequeno. Aquele quarto agora ficou pequeno. Ou é a vida, ou é a morte que vai ficar. Não dá para os dois conviver junto. Não dá para a água e o óleo conviver junto. Não dá para você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Vai ter que escolher, cara. Ah, mas não dá para conciliar? Você dá para conciliar o que você quiser. Mas não dá para falar que você é amigo de Deus se você é amigo do mundo. Jesus entra ali. E naquele ambiente é a santidade da vida diante da desgraça da morte. E Jesus diz uma frase. Versículo 54, mas ele tomou pela mão a menina, segurou ela pela mão e disse: menina, levante-se. E a Bíblia fala assim, que o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. É um milagre, dá um glória a Deus aí. É um milagre, meu querido. Não tem como explicar, não tem como, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, não tem, é um milagre. Agora se imagina, você que é pai e mãe, imagina o coração desse pai e dessa mãe. Meu Deus, o que for preciso fazer por esse Jesus eu vou fazer. O que for preciso fazer, eu vou fazer porque Ele me trouxe de volta o que eu tinha de mais precioso. Jesus apenas diz o seguinte, então Jesus lhe ordenou que lhe desse algo de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. E Jesus abaixa a poeira e fala assim, não espalhe a notícia ainda. Porque Jesus tem o tempo certo. Ele não podia criar esse alvoroço na cidade agora. Ele precisava deixar as coisas acontecerem para o tempo certo. Hoje as pessoas estão tão imediatistas que elas querem que as coisas aconteçam na vida delas, de uma hora para outra. Se não for de uma hora para outra, você converteu hoje, já quer que tudo esteja resolvido. Se não for de uma hora para outra, você já faz bico com Jesus. Sendo que nós vamos entrar agora num processo. Jesus estava nesse processo, nessa jornada, Ele não parou ali. Aconteceu mais um milagre, essa menina se levantou, essa casa agora vai viver em paz. Jesus continuou a jornada dele rumo à cruz, para salvar você também, para chegar em um momento diante de você, que estava morto nos seus delitos e pecados, e poder trazer vida para você também, para poder me encontrar lá no interior do Paraná e trazer vida para mim também, para poder encontrar você e trazer vida para você também.
O Espírito de Deus que vivifica as nossas vidas. O Espírito de Deus que vivifica a vida daquelas pessoas que hoje se dizem cristãs, que amam ao Senhor de todo o coração. Esse Espírito de vida, ele está aqui nesse lugar. Seu corpo pode estar abatido por alguma coisa, você pode estar preocupado por alguma coisa, mas você está diante do teu Redentor. O nosso Redentor vive, o nosso Senhor vive. A alegria no rosto de Jesus. Imagina a alegria do rosto de Jesus em ver aquilo acontecer. Eu quero lembrar você, você é filho e você é filha. Hoje banalizaram demais o nome filho e filha. Com todo respeito, tá? Você pode chamar os seus animaizinhos de filho, filha, não tem problema nenhum. Mas banalizaram demais o nome filho e filha. Filho, nós geramos, seja aqui no ventre ou no coração. Todo respeito, tá? Eu também tenho 2 cachorrinhos. Mas banalizaram o nome filho, você é filha. Mas hoje em dia, às vezes, você é filho e filha, com todo respeito. Esse é parecido com o Rodolfo, né? Porque os cachorros têm esse nome agora. O Rodolfo com o Bruno, né? Com sei lá o que, outro nome. Não, eu sou filho. Pera lá, eu sou filho. Jesus olha para mim e me chama de filho, de filha. Não tem nada igual a você nessa terra, meu querido. Não tem nada igual, o seu código genético é exclusivo, você foi criado por Deus com exclusividade. Você foi criado pelo Senhor com exclusividade. Você é uma pessoa especial. Mas você já está com raiva de mim só porque eu falei que seu cachorrinho não é filho. Só porque eu falei que teu cachorro pode ser teu filho. Às vezes eu até acho que está muito parecido com você. Eu estou brincando, tá, gente? Só brincadeira, desculpa. Eu sei que não pode brincar com esse negócio de pet hoje em dia, que o negócio está feio. Tá? É só uma brincadeira. Mas você que é o filho. É você que é a filha. É você que é a pessoa criada com esse DNA do céu. Você é amado. Você é amada por Deus. Essa pessoa que está próxima de você é a pessoa que Deus levantou, é a pessoa que Deus restaurou, é a pessoa que está nesse processo junto com você. Eu quero que você fique de pé, nós vamos ter um momento de oração. Eu não sei se você nesse momento precisa exercer fé em primeira pessoa, como essa mulher, é por você mesmo e dizer assim: eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Eu preciso do teu socorro. Ou talvez você precise exercer fé por alguém. Talvez você precise exercer fé por alguém da sua casa, por alguém da sua família. Talvez você precise exercer fé por um amigo seu. Talvez você tenha que exercer fé hoje por alguém que está precisando desse milagre. Eu não sei por quem que você precisa exercer fé, mas eu posso garantir para você, nós estamos diante do Senhor, nosso Deus. Esse é um ambiente de milagres. Imagine Jesus passando pela cidade, você está no meio da multidão. Talvez você está esperando Jesus chamar você, pode ser que Ele te chame. Como falou assim: Zaqueu, desce daí, meu amigo. Eu vou ir na sua casa hoje. Mas talvez você não precise esperar Jesus te chamar. Você precisa chamar a atenção dEle. Vai até Ele. Não importa o que as pessoas estão dizendo sobre você. Aliás, eu e você, nós temos que parar de nos importar tanto com o que as pessoas ficam dizendo sobre nós. Porque às vezes quando você começa a ficar prestando atenção no que estão falando sobre o teu casamento, que estão falando da sua vida, da sua juventude, ou do que você fica prestando atenção demais do que as pessoas estão dizendo para você, você não consegue ir adiante.
É bom você prestar atenção no que Jesus está falando sobre você. E talvez hoje você precise exercer a fé por você mesmo. E se essa palavra agora está ministrando o seu coração, e você se sente ou como Jairo, ou então como essa mulher, de alguma forma você precisa ir adiante. Você tem que dar um passo de fé. Quero dizer para você que Jesus está aqui nesse altar, pela fé. O poder da ressurreição está aqui nesse lugar. Esse lugar se tornou sobrenatural a partir do momento que eu e você invocamos o nome do Senhor nesse lugar. No momento em que nós clamamos o nome dEle, Ele se fez presente aqui. E o Senhor é aquele que restaura a vida de qualquer pessoa. O Senhor é aquele que muda a rota de qualquer pessoa. O Senhor é aquele que levanta aquele que está caído. O Senhor é aquele que restaura aquele que está sem esperança. O Senhor é aquele que cura o enfermo. O Senhor é aquele que sustenta você na adversidade. O Senhor é aquele que acalma toda a tempestade. O Senhor é aquele que te dá um novo coração. O Senhor é aquele que renova a sua esperança dia após dia. O Senhor é aquele que abençoa a tua casa, a sua família. O Senhor é aquele que cuida dos seus filhos. O Senhor é aquele que provê o pão nosso de cada dia. O Senhor é aquele que abre portas aonde ninguém pode fechar. Nós estamos num lugar de milagres. Nós vamos cantar um louvor. Após esse louvor, se você deseja receber uma oração, se você quer reagir a essa palavra, dê um passo até esse altar. Aqui está somente um homem que decidiu ouvir a voz do Espírito Santo e ministrar essa palavra hoje à noite. Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Senhor pode tocar a sua vida, ou então você pode tocar Jesus e da vida dele sair poder até você. Eu queria que você falasse com Deus. Se você quiser vir para o altar, você já fique à vontade, pode vir. Após o cântico nós vamos fazer uma oração. Venha com fé para esse altar. Venha como essa mulher para tocar nas vestes de Jesus.
ou venha como esse pai, para poder trazer salvação para a tua casa. Exerça fé nesse momento na tua oração. O que você tem pedido a Jesus? O que você tem colocado diante do Senhor? Coloque com fé. Exerça fé nesse momento pela tua família, pela tua casa. Exerça fé nesse momento pelas pessoas que você está intercedendo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós exercemos fé, Senhor Deus, enche esse lugar de fé, Senhor. Enche o nosso coração de fé, Senhor Deus, nós queremos, Pai amado, Senhor Deus, sentir o toque do Teu Espírito sobre esse lugar. Senhor Deus, o milagre do Senhor sobre este lugar. Santo Espírito de Deus, nós submetemos, Pai amado, a nossa vida ao Senhor, a nossa casa, a nossa família. Toda enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus. Toda desesperança nós anulamos em nome de Jesus. Que a presença do Senhor encha essa casa. Tudo que eu preciso. Que a alegria do Senhor nos sustente. Que a bênção do Senhor nos alcance. Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai, nós colocamos as nossas vidas. Em Tuas mãos, Senhor Deus, eu coloco a vida dos Teus filhos. Em Tuas mãos eu coloco a vida das Tuas filhas. Senhor Deus, filhos e filhas amadas do Senhor, Pai, que o Senhor nesse momento traga renovo. Homens que estão lutando, Senhor Deus, por uma vida nova, que o Senhor dê a eles, Pai amado, a força que eles precisem. Senhor Deus, as mulheres que estão aqui, Senhor Deus, clamando pelos seus filhos e sua casa, que o Senhor renove a esperança delas. Senhor Deus, pessoas que estão aqui clamando pelo pão de cada dia, pela provisão, Senhor Deus, pelo direcionamento do Senhor, dê a eles o direcionamento. Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa que está na sua casa, Senhor Deus, assistindo esse culto. Senhor Deus, que haja um milagre agora nessa casa, que haja um milagre nesse lar, Deus. Em nome de Jesus nós profetizamos sobre essa casa e pedimos a bênção do Senhor. Coloca a mão no seu coração, meu querido. Eu declaro a paz sobre a tua vida, filha, filho. A tua fé te curou. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma grande salva de palmas a Jesus Cristo. Que Deus sustente as nossas vidas em nome de Jesus. Nós vamos receber a bênção do Senhor, começando a nossa semana. Você que não participa ainda de uma célula, nós temos várias células disponíveis para você participar, de homens, de mulheres. Com certeza é um lugar que você vai encontrar amizade, esperança, renovo de Deus, tá bom? Semana passada eu fiquei sem realizar o devocional pela manhã, a família 659. Então você que está aqui, que usa a rede social, o Instagram, amanhã eu retomo o devocional 6h59 da manhã ao vivo, tá? Pelo Instagram, você pode participar também para abençoar o seu dia, o começo da sua manhã. Vamos receber a bênção? Senhor, que o Teu amor, que excede todo entendimento humano, que a graça do Senhor e a consolação do Teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, vá em paz. Você que está aqui com uma visita, meu querido, está perto de alguém, não deixa de passar lá, ó, no fundo, aquela moça lá de colete azul, nós vamos dar uma lembrancinha para você, tá? Dá uma passadinha lá,
Nós queremos dar uma lembrancinha para você ter vindo a primeira vez aqui na igreja. Que Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Vá em paz.